Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox, episódio número 30. Hoje vamos falar aí de como montar uma campanha perfeita, um criativo perfeito. E nesse episódio estou com dois convidados aqui que sabem muito do que vamos falar aqui. Já apresento eles, mas antes queria apresentar para você que não conhece a OKBox. Em algum lugar dessa tela está aparecendo agora um QR Code para você conhecer o nosso trabalho, mas eu vou te adiantar aqui que nós somos uma agência de marketing voltadas para a venda. Então, tudo que você precisar da geração até a conversão do lead, você vai encontrar aqui. Nosso principal diferencial é justamente esse. É entender que você não quer a furadeira, você quer o furo, você quer a venda sendo realizada. E para a venda ser realizada, precisa sim da etapa de buscar o lead certo, que é isso que a gente vai inclusive explicar no episódio de hoje, como a gente faz parte desse trabalho, mas também precisa dar o suporte para converter. Esse suporte vai vir com ferramenta, com CRM, com inteligência de dados e com treinamento comercial. Isso tudo você vai encontrar aqui no OKBox. Se você quiser saber mais, é só clicar no QR Code que está aparecendo nessa tela. Bom, vamos aos convidados. Aqui do meu lado direito, estou com o Carlos. Carlos, se apresenta para sua câmera essa aqui. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Carlos, sou assessor aqui da OKBox Marketing. Show. E do meu lado esquerdo, estou com o João Pedro aqui, figurinha Fala, já turma. Tudo certo? JP aqui, mais uma vez no podcast. Estou feliz. Formato de conteúdo que eu gosto bastante de participar. Maravilha, vamos lá. A ideia desse episódio é a gente explicar como que montamos uma campanha perfeita aqui na OKBox e não tinha como trazer as pessoas que simplesmente mais montaram campanhas, mais gastaram em anúncios, mais rodaram campanhas aqui desde então na empresa. Então estou com os maiores dois especialistas um dos maiores dois especialistas que temos aqui, e eu quero começar perguntando para vocês assim, a ideia do episódio é fazer um passo a passo para o pessoal. Com isso, na minha visão, a gente tem que montar primeiro a estratégia, depois pensar na parte de oferta criativa, depois pensar em verbo, o que é que eu vou gastar, para depois analisar. Óbvio que podem ter várias variáveis dentro desse cenário. Mas vamos começar pelo começo. E eu queria que vocês primeiro explicassem o que é que são campanhas, o que é que são criativos, o que é o tráfego pago e os canais que vocês podem escolher. Então, assim, a gente pode ir para um lado, pode ir para o outro. Quais seriam esses lados que a gente pode tá pensando em anunciar? Porque a pessoa que está ouvindo a gente tem que identificar, pô, eu preciso disso sim ou não? E se sim, aonde eu vou começar alocando? Então, eu gosto de fazer uma alusão que a campanha e o tráfego pago é nada mais nada menos do que uma via que a gente posiciona o nosso negócio como se fosse um outdoor, né? Então, a gente tem vários públicos que estão passando por essa via e a gente pode posicionar o nosso negócio ou o negócio do nosso cliente de acordo com a via adequada. A elaboração de campanha é muito boa para quem quer buscar cada vez mais exposição para o seu produto, o seu serviço ou o seu negócio, seja para venda, ou campanhas de conversão que a gente chama, ou para fortalecimento de marca. E eu acho que o essencial para a gente criar e ver primeiro a necessidade de uma campanha é entender anteriormente quais são as necessidades do nosso cliente, quais são as necessidades do negócio do nosso cliente. Acho que esse é o primeiro passo, é ter um bom briefing. Então, um bom briefing vai esclarecer ou não se o cliente ele precisa ou não de uma campanha, ou se o seu negócio precisa ou não de uma campanha. O primeiro ponto que eu gosto de falar, assim, de exemplificar. Em relação a criativo, tu quer explicar um pouco mais do que seria o criativo? Não, eu acho que a gente vai entrar na linha do criativo, mas eu gostei desse gancho que tu levantou do briefing. Que eu acho que, assim, nós somos prestadores de serviço de marketing. Naturalmente, a gente precisa briefar e entender o que o cliente quer. Mas eu acho que o próprio cliente tem que entender o que é que ele quer também, né? E aí eu acho que quando a pessoa que está escutando a gente ou vai contratar a gente ou outro profissional, ou ela mesma vai fazer, a partir disso, ela tem que pensar o que é que ela quer. O que é que a pessoa pode querer, o que é que vocês esperam que a pessoa reflita para pensar assim, o que é que eu quero com essa campanha, com esse objetivo, com esse gasto? Completando o que João Pedro falou, depois de um bom briefing, entender o objetivo do cliente, a gente vai entender também qual canal vai se encaixar o segmento desse cliente, se vai ser numa ferramenta de atenção, se vai ser numa ferramenta de intenção. E se fala de atenção, a gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok. Se for uma ferramenta em si de intenção, a gente já pode ir para o Google Ads. Então,
É entender após um bom briefing, após entender todas as necessidades e os objetivos que o cliente precisa, a gente parte aí para a parte estratégica agora para ver qual o melhor canal que a gente vai utilizar, as estratégias que a gente quer aplicar. Me explica melhor, então, essa diferença de atenção e intenção que tu levantou. Então, quando se trata de atenção, a gente vem aí para o Facebook e para o Instagram. O usuário em si está ali nada mais, nada menos do que passando ali o feed, o Ele não entrou ali com intenção Ele está ali se divertindo, ele não está com a intenção de compra. Ele não veio com a intenção em si de comprar algo, mas sim para só passar o tempo dele ou algo semelhante. Já com intenção é quando eu quero já alguma coisa, entendeu? Então, eu quero tratar uma dor no ombro, então eu vou ver fisioterapeuta aqui na rua, tal. Então, eu consigo, com a ferramenta de intenção, que no caso o Google, achar de forma específica aquilo que eu quero. Tá, maravilha. Então, a pessoa que está escutando a gente, ela tem que entender em qual dos dois, ou até nos dois, o negócio dela, o momento do negócio dela se encaixa mais. Se ela tem um negócio de conhecimento de que as pessoas buscam muito, faz bastante sentido estar numa rede de intenção. Afinal, você já tende a ser buscado. Mas se a pessoa tem uma solução inovadora, que ninguém conhece ainda, se ninguém conhece, ninguém pesquisa. Então faz sentido chamar a atenção, despertar o desejo. É muito comum que tudo que esteja voltado muito a desejo, a despertar aquele senso consumista de você comprar o que você não precisa, se encaixa muito bem na rede social. E as coisas de necessidade extrema, principalmente imediata, acabam funcionando melhor no Google, né? Tem os casos clássicos, e aí vocês têm mais exemplos que eu, mas eu sei que guincho, chaveiro, encanador, são coisas que encaixam muito bem no Google, são palavras até caras, né? Geralmente. Já não faz sentido um chaveiro ou um guincho estar anunciando no Meta. Afinal, meu carro não precisa ser guinchado hoje, né? Se eu ver um anúncio de um guincho, eu não vou clicar hoje, mas espero eu não precisar, mas se eu precisar, eu vou no Google. Acho que essa é uma principal diferença que vocês estão levantando aí. Bom, briefamos e identificamos junto com o cliente, ou a própria pessoa identificou o que é que ela precisa. Como planeja uma campanha? O que é que, a partir disso, ela já sabe aonde ela vai anunciar, se vai ser no Meta, no Google, no Facebook, no Instagram, que engloba a rede Meta. E agora, o que é que ela tem que pensar para a campanha dela? Antes do criativo, acho que ela tem que pensar em público. Como que ela pensa público? Eu costumo pedir e fazer uma pesquisa de mercado, né? Então, eu costumo ver os principais concorrentes, porque os principais concorrentes geralmente têm coisas que eles fazem que apontam e direcionam para um público ideal e adequado. A gente vê também o big player do nicho, né? Então, qual é o maior player do nicho, o que é que ele está fazendo e como ele está fazendo e para quem ele está se comunicando. Eu acho que isso é essencial, porque se ele é o maior player, ele meio que dita um pouco o mercado no sentido de comunicação e de posicionamento. E aí a gente entendendo isso, aí a gente vai para as especificidades do negócio do cliente, que o cliente ele fala para o mesmo público, mas ele fala da mesma forma? Não necessariamente. Ele pode falar para o mesmo público, mas de uma forma mais rebuscada, uma forma mais informal. Ele fala para o mesmo público, mas o produto dele tem o mesmo margem de valor do que o seu concorrente, do que o seu maior player? Não. Então, a gente entendendo essas nuances, a gente consegue definir um público ideal que a gente, quando for para as plataformas de anúncio pago, a gente já consegue direcionar de forma mais assertiva para quem a gente quer anunciar, certo? Então, eu acho que esses são os primeiros passos assim, que eu procuro tomar quando o meu cliente ele chega aqui, ou quando um novo cliente ele chega aqui e ele quer posicionar o negócio dele nas redes sociais. Mas tu tá colocando aí duas coisas diferentes. Tu tá falando de big player e de concorrente. Qual é essa diferença? Então, o big player é o cara que ele tem o maior market share do nicho, né? Então, ele é o cara que tem o maior... Ele é o maior concorrente, vamos dizer assim, do meu cliente. No sentido de, ele é o top 1. Ele é o top 1 do nicho. E o concorrente direto é o cara que ele tá literalmente ali de lado a lado da minha cidade, do lado do meu negócio, né? E aí é legal isso que o João Pedro tá falando, justamente para você saber quem, entre aspas, copiar ou quem se inspirar. Às vezes, o concorrente também tá fazendo errado.
E você copiar o errado, você tende a ficar pior do que o errado. E geralmente o big player está fazendo alguma coisa um pouco certa, afinal ele é o big player. Então é importante dar uma olhada nisso. Mas aí que vem a questão de tamanho de negócio, objetivos diferentes de negócios. Talvez o big player tenha uma certa finalidade, esteja em outro patamar de trabalho, e o menor já achando que ele está fazendo o certo e realmente o certo para ele, vai copiar e acaba não conseguindo ter sucesso naquilo que ele quer. Então não é só... É que benchmark não é copiar, né? Benchmark é analisar o que está sendo feito e entender. Às vezes está sendo feito para a realidade daquela empresa e não funciona para a tua, e às vezes funciona. Com isso, o que é que a gente pode pensar mais em definição de público? Quais são as segmentações que vocês costumam aplicar dentro das campanhas para acertar melhor o público da pessoa? Eu acredito que antes de vir a segmentação e complementando justamente a questão do público, a gente entender também o produto ou o serviço desse cliente para que de que forma a gente vai poder, de fato, propagar essa estratégia. E entender se é um público final, se é um público B2B, se é uma empresa. Então, entender de fato, estrategicamente, o produto ou o serviço faz com que fique muito mais claro até a questão da comunicação e a forma da abordagem que a gente vai ter com esse usuário final. Tá. Dentro principalmente do Meta, também do Google, temos vários objetivos. Objetivos esses que vão ditar o que a gente quer com essa campanha. Tem muito objetivo de compra, tem muito objetivo de geração de lead, tem muito objetivo apenas de descoberta. Em que cenário cabe cada um? E se vocês costumam utilizar algum tipo de funil, literalmente de topo, meio e fundo de funil, onde primeiro você descobre, depois você interage, depois você compra. Hoje em dia algo está muito mais direto, acho que é uma via que vocês costumam utilizar, algo muito mais objetivo. Já descobre e já vai comprando ao mesmo tempo. Qual que é essa lógica? Então, tem diversos objetivos, né? Então, tem um objetivo de engajamento, tem um objetivo de reconhecimento de marca, tem objetivo de mensagem, aí seja no WhatsApp, Messenger ou Direct. Tem diversos formulários instantâneos que a gente utiliza pra caramba aqui também, e tem os objetivos de conversão. O ponto existe negócio que dá para utilizar funil e o funil funciona no sentido daquele funil que a gente entende o padrãozinho mesmo, que a gente adquire um público, se relaciona com esse público e depois oferta para ele. Tem modelos de negócio que funciona tranquilo, principalmente quando o negócio já está bem estruturado e tem verba para gastar com esse funil como um todo. E tem negócios que chega com uma necessidade mais latente de aquisição de cliente de forma mais direta mesmo. E aí a gente utiliza as campanhas majoritariamente de conversão, né? Então, não necessariamente campanhas de conversão padrão, que a gente manda para um e-commerce ou para uma página de destino e faz uma venda no checkout. Mas aí eu falo campanha de conversão no sentido da comunicação da gente já ser de forma mais direta para captar um lead mais predisposto a pagar por um produto ou por um serviço. Em geral, aqui na agência, pelo menos com a minha carteira de cliente, eu utilizo mais funil, esse funil padrão, mais para delivery, mais para restaurante, porque a gente tem de adquirir público, porque aí a gente consegue fazer um funil de aquisição de público, traz para o Instagram do cara, o Instagram do cara está bem posicionado, a gente tem um audiovisual muito bom, isso gera desejo, e aí a gente gasta menos fazendo remarketing para esse público do que comprar um público frio. Então, é entender também até onde tu consegue gastar para adquirir um público. E tem negócio que chega aqui, por exemplo, imobiliária, corretoras e etc e tal, a gente consegue fazer uma campanha de aquisição de forma mais direta, né? Que é uma campanha de captação de lead. E aí, Carlos trabalha isso muito bem, que são os criativos já com preço, já com benefício, já com desejo, para a gente captar de forma mais rápida possível o lead ideal, né? Vamos dizer assim, que tem um lead ideal. Enfim, esse é outro papo. Na realidade, com mais qualificação com mais qualificação possível. E aí eu complemento essa fala de João Pedro justamente com a questão da formulação do criativo, que eu acredito que é o que a gente vai entrar, basicamente, a seguir. E eu acho que dentro do criativo, e ainda um passo antes, tu falou de qualificação, acho que a qualificação está completamente correlacionada ao criativo. Né? Exatamente. Mas, vamos então entrar oficialmente no criativo. Por que a gente está falando que qualificação tem a ver com criativo?
Porque no criativo, na abordagem que a gente vai fazer, a gente consegue colocar todos os diferenciais de forma direta com quem a gente vai comunicar, seja o benefício, seja o preço em si, que é o que a gente mais usa em termos de imobiliária, evitando menos curiosos, basicamente, sem o desejo e o porte financeiro que vai comprar, adquirir aquele produto. Então, assim, uma boa formulação de um criativo, uma boa formulação de uma boa oferta faz todo o diferencial no jogo. A campanha, a gente sempre costuma falar aqui que a campanha pode estar horrível. Horrível, basicamente, em termos de estrutura, nível de estrutura. Mas se tem uma boa oferta, um bom criativo elaborado, a gente possa dizer que possa ser uma campanha vencedora, uma O estrutura inverso vencedora. também é verdade, né? Quando o criativo é muito ruim, não adianta fazer muita coisa que a tendência é que não funcione, né? Você vê uma tela, você botar uma tela preta para a pessoa mais rica no mundo, mesmo assim ela não vai comprar, né? Porque não tem nada ali. Mas falando de criativo e um passo antes, o João Pedro estava falando um negócio que eu gosto e eu vejo que vocês têm visões parecidas com isso. Às vezes, quando tu tá falando, tu tem alguns clientes de restaurante, faz sentido você gerar o desejo e plantando a semente que aquele restaurante existe com conteúdos, entre aspas, mais de topo de funil, para depois fazer uma oferta que seria uma promoção, seria um criativo mais agressivo para converter. Já tem cenários como imobiliária, que vocês dois têm uma experiência, que eu acho que você não precisa muito estar engajando ou gerando público, né? Você já pode fazer uma oferta direta. E quanto mais objetiva, melhor. A não ser que seja um trabalho à parte de lançamento do empreendimento em si. Legal. A gente vai fazer um trabalho de estratégia de aquisição de público e tal, algo bem institucional, para justamente aumentar o nível de consciência do cliente, entender que aquele empreendimento vai ser lançado, os benefícios, diferenciais e afins. E aí, justamente, a gente vem para a estratégia de captação de lead com aquele usuário com mais nível de consciência possível para adquirir aquele produto, né? E em cima dessa estratégia, eu acho que depois a gente pode até gravar um episódio só de imobiliária. Eu penso que talvez o produto que a pessoa tá anunciando tenha muitos produtos semelhantes que ela mesmo tem. E que aquele lead, aquela oportunidade que está sendo gerada no produto A também pode ser vendida para o B, para o C, para o D, para o E. E não necessariamente você precisa ter 5, 6 campanhas para vender o seu tipo de produto, porque o público é o mesmo. Eu acho que se eu quero comprar um apartamento aqui em Boa Viagem, em Recife, se eu quero comprar um apartamento específico e ele custa na faixa de 600 mil e faço um anúncio e gero esse lead, esse mesmo lead ele serve para todos os outros apartamentos de 650, de 580, 590. E não necessariamente a pessoa precisa anunciar 5, 6 empreendimentos, o que dividiria o orçamento, enfim. Eu sinto que isso é sempre uma pauta quando eu estou discutindo com um cliente da gente. Tá, o que é que um criativo tem que ter para vocês, para ele funcionar? O que é que o criativo é essencial? Bicho, uma estrutura infalível para criativo. Aí eu tô falando especificamente de criativo em vídeo. É o que eu chamo de... É a estrutura, na verdade, de Russell Brunson. Enfim. Que é o gancho, a história e a oferta. E principalmente o gancho. Que o gancho nada mais nada menos é aqueles 3 primeiros segundos, 5 primeiros segundos ali do teu vídeo que vai chamar a atenção do público que tu quer atingir. E por que o gancho ele é tão importante? Porque hoje, principalmente nas redes sociais, nas plataformas de tráfego de atenção, o criativo ele concorre com conteúdos. Ele não é separado. Eu não anuncio para um público que vai comprar. Eu anuncio para um público que está dentro da rede social e que ele tem um perfil comprador. É diferente. Ele está na rede social para socializar, para ver a vida dos outros, para ver fofoca, enfim. Tudo que a gente faz normalmente na rede social. Então, quanto mais parecido e quanto mais nativo for o teu gancho e o começo do teu criativo, mais fácil é da gente chamar a atenção do cliente que a gente quer atingir. E aí, quando eu falo nativo, ele tem que realmente parecer um conteúdo, e aí a gente vê diversos movimentos de grandes personalidades do marketing aqui do Brasil fazendo esse posicionamento assim de... Pô, a gente pega, sei lá, gosto de ver muito o Instagram dele de Ícaro de Carvalho. Ele é um cara que todos os criativos dele começam com uma caixinha de pergunta e quando tu vai ver, ele tá te vendendo um produto. Que ele mesmo perguntou o que ele queria. Exatamente. E esses criativos modelo podcast, que é bem enquadrado e só tudo mais, cortes. Que é só o corte. A gente gravou um dia desse. A gente tem um podcast que grava, mas um dia desse a gente armou aqui. E fez um criativo assim.
falando o que eu queria falar, né? Exatamente, porque ele se torna nativo. E aí é mais fácil do público, o público que a gente quer atingir, prestar atenção. Aí logo em seguida do gancho a gente tem a história, que é o quê? A narrativa que vai tirar o cara do ponto A e vai levar ele pro ponto B. A gente definiu essa história de forma coesa e coerente. Depois do ponto B, quando ele sai do ponto A e chega pro ponto B com a nossa oferta, aí a gente oferece um produto ou oferece um serviço para ele, que geralmente é a CTA com a chamada, ou seja de um bônus, ou seja de valor, ou seja de uma aula exclusiva, enfim. A gente já vê. Então são 3 pontos. É o gancho, uma história e oferta? Uma oferta. Isso. Se a gente fosse resumir, dentro desses tem uns subtópicos, né? Mas se a gente fosse... em 30 segundos para Mário fazer um corte. Para Mário fazer um corte, vamos lá. Vamos dizer que tu tá aqui me perguntando, JP, qual é a melhor estratégia para uma corretora ou imobiliária se posicionar e captar leads mais adequado? E aí eu vou estar respondendo. João, muitos donos de corretoras imobiliárias, inclusive construtoras, sofrem muito com aquisição de leads qualificados. E esses leads qualificados, eles não chegam na base dos vendedores dele por um motivo só. E esse motivo a gente não vai revelar aqui no podcast, porque a gente tem um método aqui dentro que a gente revela todas as quarta-feiras no treinamento comercial. Então, se você quer aprender como captar um lead adequado para a sua corretora imobiliária ou construtora e fazer com que seus vendedores vendam até 5 vezes mais, toca aqui no link abaixo e participe do nosso treinamento comercial. Esse é o verdadeiro copy raiz. Criativo feito. Essa é a única forma de fazer criativo? Gancho, história e oferta? Não, mas a gente pode simplificar ainda mais com algo voltando assim para um negócio local, vamos dizer assim, um título bem direto, objetivo, uma sub-headline bem destrinchada, destacar alguns benefícios dessa oferta, desse criativo que a gente vai elaborar e principalmente se fizer sentido na realidade a utilização do preço, a gente estabelece. Mas complementando ainda mais o que ele falou e muito bem falado sobre a estrutura e criação do criativo, no ano que a gente está, a sofisticação do vídeo em si também é muito importante. Então, se a gente não fizer um bom desenvolvimento de um anúncio, um bom desenvolvimento de um vídeo, um bom audiovisual, no tempo de hoje, eu acredito que a gente perde muito também se não tiver isso. Então, o audiovisual hoje está contando bastante na criação do criativo. Então, se a gente tem um vídeo também dopaminérgico, onde vai fazer com que o usuário final que está dentro daquela plataforma de atenção consiga ficar o máximo de tempo possível vendo aquele anúncio, com certeza o nível de consciência dele para que venha comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço seja maior. Entendi. Mas nem todo negócio combina com a superprodução. Por exemplo, existem superproduções, existem produções muito boas, existem coisas mais rústicas. Acho que a gente está nesse meio termo de uma produção muito boa. A superprodução, eu falo, são as melhores câmeras, dos melhores estúdios, mas todos os nossos criativos aqui da agência são feitos com microfone profissional, câmera profissional, luz profissional e profissionais da área. Essa é a única forma, eu acho que é uma boa forma, mas não é a única. Tem negócios, principalmente negócios de baixo valor agregado, se tu fizer um negócio desse, pode espantar ou pode gerar uma dicotomia, né? Pode gerar uma distância entre, porra, como assim tu tá gravando isso super profissional para me vender um produto de R$5? Às vezes faz sentido que o vídeo seja, entre aspas, mais simples e mais humano, né? Para esse tipo de oferta. E outra coisa que Carlos falou, uma coisa que é o meu maior DNA, foi minha formação dentro do marketing, é ser muito objetivo e direto nos anúncios. Eu venho com essa linha, a gente vem testando, não, a gente já validou essa linha que João Pedro trouxe de Russell Brunson. Russell Brunson. De gancho, história e oferta. Se você entrar agora na biblioteca de anúncios do OKBox, você vai identificar o que é que a gente está falando. Todos os nossos criativos, ou quase todos os nossos criativos, vão nessa linha, e são eles que performam, são eles que geram clientes para a gente. Só que para outros clientes que vendem produtos varejo, a gente costuma muito, e eu queria que você explicasse melhor a estratégia que você utiliza quando a gente quer fazer aquele produtão de varejo, que é um perfume, alguma coisa específica,
como é que tu geralmente faz a oferta? É bem direta, né? Então, é algo bem direto, fazendo sentido também a otimização do dinheiro do cliente em si, né? Não é todo cliente que a gente vê que tem um porte financeiro extremamente alto para que venha fazer um nível de escala ideal. De adquirir público, de Isso, converter, até exatamente, porque aumentar nível de consciência junta dessas os coisas. orçamentos, é uma coisa que a galera esquece, né? Se tu gasta 1.000 para adquirir público e tu gasta 5.000 para converter, o gasto final foi 6. E não foi só os 5, né? A galera esquece. E aí, por isso que a gente aqui estuda a fundo, depois de um bom briefing, estuda a fundo todos os pontos do cliente, e aí a gente vê que, de forma direta, a gente consegue estabelecer benefícios diferenciais com uma boa headline direta, uma boa sub-headline, o produto em si destacado, falando o benefício, quais são as soluções que ele traz para essas dores latentes que o usuário final tem. Então, a gente tenta evidenciar o máximo possível informação de forma clara e coesa, sem sujar também a questão do criativo, para fazer com que ele seja abordado e seja uma captura de uma oportunidade dentro do canal de aquisição do cliente, seja lá no WhatsApp, seja lá no formulário, seja lá onde for. Que a tendência é que se o cara vê que o anúncio é 10 vezes de R$ 100, que o produto é assim, que o benefício é esse, que quanto mais informações ele tiver, menos dúvida ele vai ter na hora do anúncio, né? Acontece muito isso com imóvel, né? Tu anuncia muito imóvel na praia. Todo mundo quer ter um imóvel na praia, mas infelizmente nem todo mundo pode ter um imóvel na praia. Você posta uma foto da varanda com a rede, com a churrasqueira, com a praia, todo mundo quer clicar. E aí o preço entra como um balizador de qualificação, não é isso? É como se fosse uma peneira mesmo, assim, de você coloca para tirar algumas pessoas e outras pessoas passarem. Obviamente que sempre passam uma coisa ou outra desqualificado, né? Se bem que a gente pode falar assim. Mas é sempre ideal que a gente, em criativos estáticos, principalmente de produto com um ticket médio muito mais alto e que provavelmente um público que ele está anunciando é um público que também tem um desejo muito latente para esse produto, que a gente coloque coisas que vão impedir que curiosos cheguem. Então, preço é uma coisa, Que gera objeção, né? que gera objeção. Preço é uma coisa, empreendimento a gente bota muito valor do sinal, que é uma parada que segmenta bastante também, né? Se você coloca que o sinal é a partir de R$ 20 mil, um público vai. Mas se tu coloca que o sinal é a partir de R$ 200 mil, é um público totalmente diferente que vai. Então, a gente tem elementos que a gente pode colocar, e principalmente quando a gente anuncia imóvel para praia, velho, principalmente aqui em Carneiros e em Tamandaré, que são praias que são desejadas não só no Nordeste, mas no Brasil como um todo. E se a gente anuncia para o Brasil como um todo, a gente vai gastar muito orçamento do cliente se a gente não coloca preço, e a gente vai trazer muito, muito curioso e, consequentemente, a gente está queimando verba e também atolando a equipe comercial dele de lead desqualificado, né? E landing page qualifica, desqualifica? Quando vocês costumam aplicar? Principalmente na questão de imobiliária, né? A landing page é um qualificador, onde a gente coloca o máximo de informação possível, dividindo por sessões, fazendo com que o usuário tenha, de fato, aquele fluxo, aquele caminho que vem até o fechamento no final, onde a gente coloca, seja lá um formulário, seja lá um botão para o WhatsApp, mas a landing page, sim, é um qualificador onde faz sentido para uns e não faz sentido para outros. Eu vejo que produtos de baixo valor agregado e de compra rápida, a landing page acaba, às vezes, atrapalhando. Porque, às vezes era só o cara ir para um checkout, às vezes era só ele ir para um WhatsApp e fechar a compra. Já produtos de alto valor, o que você tem que quebrar objeções, né, que você tem que explicar mais coisa, é um bom lugar para explicar. Afinal, tu não vai conseguir explicar tudo num criativo. A gente conversa muito sobre teste AB. O que é e como fazer um bom teste AB de criativo? O teste AB é nada mais nada menos do que você testar variáveis de sua campanha para ver se essa mudança está trazendo performance ou não. Sempre tu tem que isolar uma variável. E aí, entrando, qual a forma correta de fazer um teste AB? A forma mais fácil e mais garantida de tu gerar um resultado não enviesado é tu isolar uma variável e fazer o teste em cima dessa variável. Dá um exemplo de como isolar uma variável. Vamos lá. Vamos dizer que a gente anuncia para uma construtora que ela vende um empreendimento do valor de 250 mil, é um empreendimento popular, vamos dizer assim.
eu tenho um público A e eu quero validar se eu consigo aumentar o número de leads captados se eu tirar o valor do sinal do empreendimento. Porque se eu tiro o valor do sinal, consequentemente aquele se torna mais atrativo para o público, que ele se tornando mais atrativo para o público, na teoria eu tenho um maior número de pessoas clicando e, consequentemente, se convertendo em lead. Então, eu vou pegar uma campanha, vou duplicar ela, vou criar uma campanha idêntica, com o mesmo público, o mesmo posicionamento, o mesmo orçamento, e eu vou tirar a variável do valor do sinal. Então você mantém tudo igual, menos o que você quer testar. Exato. Porque se você mudar 2 variáveis, o teste já fica enviesado, né? Exato. Você não sabe. E aí, a partir disso, você vai ter o resultado maior no A ou no B. E se tá tudo igual e só tem o criativo diferente, você vai saber qual o criativo entre aspas é melhor. Exato. E aí depois isola outra coisa, como se for, como público, por exemplo, né? E aí o teste AB pode ser A, B, C, D, E, e por aí vai, né? Até uma simples cor é um teste AB. Exato, Mudar a cor é um teste AB, mudar o valor de orçamento também é um teste, só que aí não faria se você não testou diversas outras coisas antes, porque você pode enviesar muito o resultado, porque na maioria dessas plataformas, quanto maior você anuncia, quanto maior o valor anunciado diariamente, tu tem algumas coisas. O algoritmo vai te posicionar em um leilão diferente, então você que anuncia R$100 e você que anuncia R$300, você não vai concorrer com o cara de R$300, você vai concorrer com outros anunciantes que anunciam R$100. Isso aí é uma variável, caso você aumente o orçamento. Você vai ganhar mais inteligência no curto período de tempo e isso vai enviesar se a outra campanha não tiver com orçamento semelhante ou tiver com otimização semelhante. Então, tu vai ter uma campanha de R$300 e outra de 150, tu vai... Provavelmente, essa de R$300 aqui, ela vai te trazer um resultado melhor e mais rápido, porque ela tá comprando mais dados para a plataforma, né, para o algoritmo. Mas aí eu gosto de testar criativo, gosto de testar variação de público, gosto de testar, principalmente no criativo, cor, e quando o criativo é em vídeo, eu gosto de testar gancho. Então, criativo, eu mantenho a mesma história e a mesma oferta e mudo o gancho. Dá pra mudar até na edição, né? A gente já fez isso uma vez. A gente já fez A gente aqui. gravou um criativo que ele era todo igual e no começo a gente mudou. Se você... Os ganchos, né? O gancho era, se você tem uma empresa que fatura 50 mil, aí era o gancho. Se você tem uma empresa que fatura 70 mil, se você tem uma empresa que fatura 100 mil. E depois disso era tudo igual. E aí a gente consegue ver qual que desperta mais. E a gente viu que tinha faixa de CPLs de custo por lead totalmente diferente, né? Total. Quanto menos a gente pedia de exigência de faturamento, mais lead vinha, só que menos qualificado. E aí a gente notou isso. Embora pareça óbvio, a gente conseguiu aplicar na prática. Tem até um corte legal que dá para fazer, que basicamente tem um cara que tem inclusive uma agência, a maior agência, pelo menos em número de clientes do país, que é Denner Lippert, que ele foi lançar o livro dele e, segundo ele, como cientista do marketing, falou, vamos fazer a capa com base em dados, não vamos fazer a capa com base no que a gente acha, não. E aí tinha, sei lá, 4 ou 5 capas do livro que o pessoal de arte mandou para ele. E para escolher, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha onde pegaram o mesmo público da campanha e pegaram os 5 criativos, as 5 capas, e colocaram as 5 capas para rodar. E analisaram a taxa de retenção e a taxa de clique que cada um teve. E a capa que teve por mais tempo a maior retenção e maior número de cliques, eles escolheram como capa do livro, porque entenderam que aquele público selecionado chamou mais atenção, despertou mais atenção, que é justamente a métrica de CTR, né? Que é a taxa de retenção, que a pessoa fica no anúncio. E aí, acho legal como o teste AB se aplica na prática para a gente tomar decisões importantes do nosso negócio. E essa foi uma legal que misturou o mundo físico com o mundo digital, né? A gente não está falando de conversão e sim apenas de retenção. Bom, e eu acabei de falar de CTR, que é uma métrica. É uma métrica uma taxa de retenção. Quais são métricas que vocês avaliam, já direcionando para o fim, vocês já falaram de público, já falaram de briefing, já falaram de criativo. Agora eu quero que a gente fale de como definir o orçamento e depois como analisar se esse orçamento está dando retorno. Então, vamos falar de orçamento. Como que vocês definem orçamento para o cliente? Existe orçamento mínimo? Não existe? Existe orçamento máximo? O cara tem 1 milhão, ele vai botar 1 milhão de uma vez ou ele vai começar a escalar? Como é que vocês veem isso? Então, existe um orçamento mínimo estabelecido pela plataforma de anunciar.
Mas a gente vai pela... É $1, salvo engano, né? $1, acredito que seja o quê? Seja 5, 6 reais, né? 70, 6 reais por aí. nessa faixa. E basicamente a gente vai entender o limite de orçamento que o cliente tem, trazendo o contexto aqui de agência, basicamente. Então, a gente entendendo o limite, a gente estabelece esse limite para 30 dias. Então, a gente fraciona esse valor, esses R$ 1.000 aí, vamos dizer que o cliente tem aí R$ 1.000 para anunciar. Ele vai gastar 333 por dia. R$ 33 por dia. Então, a gente tem disponível por dia para a gente testar, seja fazer um teste AB, seja para subir uma estrutura já validada que ele já tenha, ou que a gente tenha estruturado. E aí a gente tem R$ 33 por dia para a gente utilizar em termos de orçamento. Então, e ainda vou mais. Se o cliente em si ainda tem um período curto em termos de investimento, a gente diminui ainda mais essa questão de período de dias para justamente ter o resultado que ele precisa a curto prazo. Show. 100% o que o Carlos falou, e uma coisa que eu gosto de analisar é também qual o valor do produto final que o cliente ele quer vender, né? Porque, assim, se tu vende um produto de R$ 10.000, tu quer gastar R$ 100, me chama para ser teu sócio, pô, porque tu vai estar lucrando Eu também quero ser. 100%, muito, muito, muito. Então, a gente tem um cálculo base. A gente tem para... Geralmente, a gente vê qual é a tua margem de lucro. A gente tem que saber, porque não adianta também a gente falar, ó, o teu custo por aquisição é 30% do valor do teu produto final. Tá, mas se o cara tiver uma margem de lucro muito pequena, 30% vai onerar o produto dele ao invés de lucrar, né? 30 para vender um produto de 100 e só sobra 70, que às vezes nem se paga. Aí a gente escala prejuízo. Então a gente vê margem de lucro, a gente vê ticket médio do produto, e aí a gente vai ver a possibilidade do CPA, né? O custo por aquisição do cliente aí, que é geralmente de 15% a 30% do valor do ticket final do cliente. Isso aí pode ser para mais, isso pode ser para menos. Tem negócio que aceita... Isso se aplica muito em venda direta e outras coisas. Por exemplo, na linha que a gente está falando de imóveis, acho que isso não se aplica, né? Você não gasta 300 mil para vender um imóvel de 1 milhão. Não. Imóvel, geralmente, ele tem... Eu acho que é o nicho que tem a maior discrepância do custo por aquisição para o valor... Você gasta R$ 1.000, R$ 2.000 para vender um imóvel de 1 milhão aqui, né? Exato. Às vezes a gente tem cliente que gasta R$ 5.000, R$ 6.000 em captação de lead e ele fecha 5 bilhões, 6 milhões em venda. A mesma coisa se aplica para energia solar, a mesma coisa se aplica para arquitetura. São coisas que têm um alto valor agregado e uma alta demanda, né? Projetos extremamente caros para um custo lead bem... Essas métricas que você está usando se aplicam muito mais à venda de produtos, de né? produto direto, isso. Em relação à construtora, imobiliária, esses negócios que têm um ticket médio maior, aí a gente vai realmente por disponibilidade de verba de marketing da empresa. Se ele entende que vai se pagar, se ele investir 5, 10, 15 mil, a gente vai se adequar ao orçamento disponível. Se o cliente ele chega aqui e ele é uma construtora, ele fala, ó, eu tenho R$ 30.000 para investir em anúncio. Primeiramente, eu não vou investir os R$ 30.000 de uma vez só. Eu vou fazer testes e mais testes e mais testes. Tudo isso que a gente falou aqui, para a gente chegar no custo por lead ideal com a qualificação ideal para ele. Entendendo isso, aí a gente escala o valor até atingir o teto dele. Atingindo o teto dele, a gente para e analisa para ver se eu investi 15, eu gerei 5 milhões de faturamento. Eu investi 30, gerei os mesmos 5 milhões. Talvez a escala não foi a melhor decisão a ser tomada, porque eu só gerei volume para ele, mas em faturamento eu não gerei um resultado discrepante, né? Mas, em resumo, o jogo de orçamento disponível vai muito por modelo de negócio e também disponibilidade de caixa. É isso. É sempre o máximo que você pode gastar para validar algo. Porque depois validado, a pessoa tem que entender que não é uma regra matemática sem exceções, mas, depois que você entende com maturidade, a gente entendeu que o nosso custo por lead aqui é R$60. Já faz alguns meses que a gente investe dezenas de milhares de reais e sempre se mantém em 60. Ou seja, a gente entendeu que a cada 60 eu trago um lead. E a gente também entendeu quantos leads geram uma reunião e quantas reuniões geram uma venda. A partir disso, você faz uma regra inversa, que é quanto você quer vender. Ah, João, quero vender 1 milhão. Bicho, às vezes você não pode vender 1 milhão. Nós, por exemplo, não podemos vender 20 empresas no mês. A gente não tem hoje capacidade
A gente conseguiria, a partir disso, se programar para isso. Mas se Neymar do nada vem aqui, posta um story. Galera, contrata o OKBox, é a melhor agência do país. A gente não consegue atender, pô. Você talvez também não consiga. Se Neymar for na tua hamburgueria e diga assim, ó, galera, compra um hambúrguer aqui que é o melhor. Não vai conseguir atender. Então, se você tem que entender o elo entre testar e validar e o teto que você pode gastar para o teu negócio ficar saudável. A níveis gerais, a gente tem um valorzinho que a gente trabalha aqui como mínimo. Qual é esse valor e o que é que vocês falam sobre ele? É R$ 1.500, né, por mês e por plataforma, Para começar a testar. para começar a testar. Esse teste vai dar um resultado que é, gastei R$ 1.500 no mês, gerei X leads. Esses X leads geraram X vendas. A partir daí, analisa e se tiver bom, faz o quê? A gente escala. Fala de escala e otimização para a gente encerrar. Então, quando a gente tem uma oferta validada, um produto, um criativo esse validado, a gente tem 2 tipos de escala, isso falando em performance, né? A gente tem um nível de escala em questão de orçamento, a gente tem um nível de escala em questão de vertical, horizontal. Então, a gente vai ver a melhor forma que a gente vai conseguir escalar. Por quê? Escala é simplesmente crescer, né? Gastar mais para gerar mais retorno. Porque quando a gente anuncia dentro da plataforma, a gente anuncia para diversos tipos de públicos que existem. Então, cada conjunto em si, isso falando em termos de estrutura de campanha, cada conjunto que, se eu for falar aqui brevemente, é campanha, conjunto e anúncio, e num conjunto onde a gente define o público que a gente vai anunciar, é uma fatia que a gente está pegando desse público. Então, possa ser que uma fatia desse criativo em si, desse público que a gente esteja anunciando, possa vir um resultado legal, possa vir outra fatia que a gente esteja anunciando dentro do público em termos de otimização, seja melhor, e aí a gente vem fazendo justamente a questão do teste AB para tentar ver a melhor forma de escalar em termos de estrutura, seja ele em nível de advantage, seja ele em CBO, seja ele em ABO, e a gente vai vendo. Entendi. Então, assim, só dá para escalar quando você está otimizado. Quando você está validado, né? Não necessariamente otimizado. Assim, é otimizado no sentido de que você já viu uma via de que você vai poder colocar mais dinheiro ali. Mas aí a otimização ele tem diversas faces, né? E aí a gente estava até conversando sobre isso essa semana, assim, ontem no caso. A otimização ela tem a fase da otimização da campanha, que ela atingiu ali os 50 eventos e ela tá filezinha. O Facebook, inclusive, marca hoje como alto desempenho. Então é uma campanha que tu pode alterar o orçamento e ela não vai perder aprendizado, que antigamente tinha isso, né? Se tu aumentasse mais de 30% do orçamento, a tua campanha meio que dava um reset no aprendizado. Então, ela tem essa otimização, que é a otimização da campanha em si, que é uma parada mais específica. Aí a gente tem as otimizações de criativos, que a gente consegue entender que o criativo A, B e C são os criativos que deram certo. Então, a gente consegue replicar mais criativo nesse formato, chegando aí no criativo ideal, que é o criativo que gera o teu custo por aquisição, custo por lead menor possível. E aí, tirando esse tipo de otimização, a gente tem a otimização que a gente faz em modelo de estrutura como um todo. Então, uma campanha está otimizada, o conjunto de anúncios está otimizado, o criativo está otimizado, o conjunto como um todo está otimizado, a tua equipe por trás comercial está otimizada, aí a gente parte para a escala. Escala existe sem otimização 100%, mas otimização 100% não existe se a gente não fizer os passo a passos ideais para chegar na escala. Uma coisa, ela a escala engloba a otimização, mas a outra não engloba a escala. Tipo, a otimização ela pode acontecer de forma individual, sem a escala. E isso pode até gerar um custo por aquisição mais baixo para a gente. Por quê? E aí, só desviando um pouco do assunto, na verdade, nem tanto, mas o custo por aquisição, quando a gente está em uma otimização ideal, é o que dá margem para a gente saber se a gente tem escala ou não. Por exemplo, a OKBox a gente sabe que a gente tem um custo por lead de R$60, certo? Se eu cheguei no criativo ideal, que ele me gera um lead a R$36, é um sinal que é para escalar. Eu posso escalar até ele bater os R$60. Então, meio que a otimização eu estou preparando o terreno e setando o terreno para que eu possa gastar o máximo de valor possível para atingir o teto do custo que a gente definiu como ideal. E completando ainda sobre o assunto de escala, quando a gente de fato tem algo validado,
realmente a gente vai chegar a escalar. Mas quando a gente não tem algo validado, a gente pode ter aquela ótica de tipo, poxa, eu estou fazendo a melhor campanha, estou entregando a um custo. Vamos trazer um contexto aqui de imobiliária que a gente entrega tanto em questão de landing page, formulário, WhatsApp e afins, entregando um custo por lead extremamente baixo, barato, mas no final, quando chega ali na parte comercial, são leads totalmente desqualificados e afins. Então, entender se o criativo em si, a oferta sim, está validada em termos de qualidade, dependendo do negócio do cliente e a forma que está sendo vendida, é essencial também para a gente poder avançar no nível de escala. Não ficar preso apenas nos números que as dashboards nos dão, né? Ir para a prática e ver se a venda ou o lead está sendo bom. Acho que venda não se discute, né? Venda é checkout, é valor e pronto. Se estiver fechando ali a conta, beleza. Só que aí os CRMs e as plataformas, até a própria conversa, vai clarear que, pô, a gente tá falando de lead aqui do OKBox. Tu, por exemplo, com frequência fala com o setor comercial, né? Para identificar se o lead que tu tá gerando num custo que tu tá considerando bom, ele é realmente bom. Sendo realmente bom, aí falta a escala. Aí iria a escala. A escala só é questionável quando a gente tá falando de venda direta na internet, que a gente tem a métrica. Bom, acho que a gente falou tudo. Falta alguma coisa? Faltou só um ponto, né? Que é o nosso CRM OKBox. Boa! Que é justamente o nosso diferencial. Então, o diferencial nosso da OKBox, a gente só não entrega a oportunidade para você, seja no canal de aquisição que você queira, WhatsApp e afins, mas também a gente acompanha você até o fechamento da venda. Então, é essencial que quem você for contratar tenha essas habilidades de justamente acompanhar a sua oportunidade até o fechamento, até fazer valer o quanto você investe e o quanto retorna para você no seu bolso. Você é um vendedor danado. Boa. Então é isso. Recado dado. Se você quiser contratar o OKBox, volta lá no começo do vídeo, tem um QR Code, ou clica no link da bio para falar com a nossa equipe. Você vai ter um CRM próprio, como o Carlos estava falando. Você vai ter uma equipe que inclusive pode ser um deles que está aqui. Pode ser outro, depende muito do teu nicho de negócio, para gerenciar toda a estratégia, montar tudo isso que a gente falou e fazer isso gerar demanda. Gerando demanda é muito com você de converter, mas com o auxílio do nosso CRM, nossa equipe, treinando a tua equipe também. Entregues, valeu. Carlos, valeu João Pedro. Tamo junto, até o próximo episódio. Show, valeu turma.